E aí pessoal, tudo bem? Se você trabalha ou se interessa por tecnologia, você provavelmente já deve ter ouvido falar dos bancos de dados não relacionais, como o MongoDB, o Redis e outros bancos que não utilizam relações nas suas estruturas de dados. Mas um problema desse tipo de banco de dados é que muitas vezes a pessoa que está fazendo o design do banco, da aplicação, acaba utilizando um banco não relacional para fazer um trabalho relacional. Eu nem preciso dizer que isso acaba acarretando vários problemas, como queries complexas acabam se tornando lentas no Mongo, mesmo com uma quantidade de dados baixa, né? Eu já vi isso na prática, eu também já fiz esse tipo de modelagem, mas quando você acaba estudando um pouco mais sobre o MongoDB, por exemplo, você passa a evitar esse tipo de coisa, né? No vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada num artigo que é Quando o NoSQL não é o vilão. E aqui o autor faz um disclaimer que é: toda ferramenta tem seu ponto ideal de uso, e hoje não estou vindo criticar o modelo relacional e endeusar o modelo NoSQL, mas sim compartilhar um artigo interessante que eu estava lendo sobre a sincronização entre dispositivos usando um banco de dados NoSQL chamado PountDB. Esse PountDB aqui, ele é um banco até famoso, que é um banco real-time, né? Mais ou menos em 2016, 2017, esse tipo de banco ele estava bem no hype. O Pount, ele é dessa época, se eu não me engano, e tinha alguns outros também que eu não sei o que vingaram, mas o Pount ele ficou bem famoso. Continuando, a história. Desde 2020 eu venho acompanhando um canal no YouTube chamado The Dev as a Life, que pertence a um japonês chamado Takuya Matsuyama. Esse japonês tem seu próprio SaaS com modelo de assinatura paga chamado Inkdrop, que aliás ele está mantendo novamente sozinho. E apesar de ter assistido esse canal muitas vezes, inclusive me incentivando a deixar meu preconceito com JavaScript para trás e tentar aprender um pouco sobre a linguagem, eu nunca havia lido seus posts no Medium. Quando vi pela primeira vez foi como abrir uma caixa de Pandora. O determinado post. Dentro do Medium, eu estava lendo sobre como eu deixei de ter meta financeira para o meu SaaS, quando ele bateu 1000 assinantes. Para quem não sabe, ele cobra o mínimo de $10 por mês. Como eu fiz Electron ficar 1000 milissegundos mais rápido e outras coisas assim, até chegar ao post que me surpreendeu, que é como eu desenvolvi um aplicativo que roda e sincroniza tanto no desktop quanto no mobile. Ele exagerou um pouco porque usou um monte de ferramentas open source para fazer isso, mas o ponto em questão que me surpreendeu foi o uso do PountDB, que é um NoSQL, que eu nunca vi na vida, nem senti o cheiro. Diferente de MariaDB, MySQL, Postgres, MongoDB, Memcached e até o falecido Redis, que são nomes que você vê como um gato pingado em código alheio por aí. Realmente esse não é um banco dos mais famosos, né? Mas é porque também ele resolve um problema muito específico. No caso, os bancos SQL como MariaDB, o Postgres e o MySQL, eles são bancos que resolvem problemas mais gerais que a gente precisa quando precisa ter um banco de dados, né? O MongoDB também é um tipo desses bancos. O Redis e o Memcached, eles resolvem outro problema que é específico, mas é um problema muito comum em algumas aplicações. Já o PountDB, ele brilha mesmo quando você tem um problema específico, que é justamente esse de ser um banco real-time, que sincroniza as coisas. E outra coisa que é legal do Pount também é que ele é um banco muito pequeno, você consegue usar ele no navegador. Ele foi feito, o design dele é feito para rodar no navegador, né? E isso obviamente vai funcionar muito bem se você roda com o Electron, por exemplo, que provavelmente é o caso dessa aplicação que ele desenvolveu. Mas veja o que ele diz sobre o PountDB no determinado post. Já vou mandar traduzido para facilitar a leitura. Aqui ele vai explicar um pouco mais sobre o PountDB, né? O Apache CountDB é um banco de dados orientado a documentos NoSQL, que possui API JSON baseada em HTTP e oferece suporte à sincronização multimestre. Possui uma GUI baseada em web chamada Foxton, que permite gerenciar bancos de dados e documentos facilmente. O PountDB é um banco de dados JavaScript inspirado no CountDB, que pode ser sincronizado com ele. Primeiro eu criei a versão desktop e não me importei com plataformas móveis porque presumi que o PountDB funciona tão bem em dispositivos móveis porque está escrito em JavaScript e parece haver algumas opções. Se não funcionar, eu poderia construir meu próprio módulo de banco de dados cliente, pois o CountDB é RESTful. O motivo pelo qual escolhi o
CountDB em vez de outro plataforma as a service que oferece suporte à sincronização de dados entre dispositivos como o Firebase, é porque eu precisava de suporte flexível de indexação do lado do cliente. O Firebase ele também faz esse serviço de ser um banco sincronizável, né, que é um banco real-time. Muita gente faz até aplicação de chat real-time com Firebase. Eu lembro que quando ele foi lançado, tinha muitos vídeos na internet sobre e como fazer esse tipo de projeto, né, utilizando o real-time do Firebase. Eu confesso que eu nunca usei muito, eu fiz uma ou outra coisa assim, mas nada profissional, né. Há 3 anos, quando comecei esse projeto, o Firestore ainda não era flexível para realizar isso. O Pount parecia promissor, pois suporta MapReduce do lado do cliente para construir índices e possui um módulo de pesquisa de texto completo. Esse módulo de Full Text Search é uma das coisas que o Mongo também tem, que é um dos diferenciais caso você precise fazer buscas, armazenar dados que precisam ser indexados em buscas. Isso é uma feature bem legal, que é um tanto difícil de você fazer no SQL. Então, por isso é importante você conhecer quais são as necessidades do seu software e conhecer quais são as features das suas ferramentas para você acabar escolhendo qual é a melhor ferramenta para o seu contexto, né? Além disso, existe um DB structure para CountDB chamado Cloudant, que pode dimensionar elasticamente a taxa de transferência e o armazenamento de forma independente. Como não tenho vontade de operar servidores, comecei a usar o Cloudant logo no início. Atualmente eu estou operando CountDB no AWS EC2 porque descobri que a carga do servidor é basicamente estável e não tão pesada como serviços B2C do que eu esperava, e o Cloudant era muito lento e desconfortável para gerenciar no IBM Cloud. No geral, estou feliz com o CountDB e o PountDB até agora. Interessante, ainda mais porque o Wingdrop tem a filosofia de offline things first, ou seja, não necessita que você fique 100% conectado para fazer suas coisas, e pode editar algo do celular offline, outro no notebook, outro no Mac, outro no Linux, e a partir do momento que se conecta à internet, todos os dispositivos sincronizam e os dados são compartilhados entre eles. Isso aqui realmente é uma feature bastante interessante, que é difícil de você replicar sem utilizar um banco com essas features, né? Vendo o GitHub do Pount. Após ler esse post, eu fui procurar o GitHub e quando eu encontrei, procurei pontos que possam ser interessantes arquiteturalmente no código. Então vamos dar uma olhada antes que perguntem. Sim, o Pount possui muitos testes. O Pount é uma coleção de vários node packages que interagem ou não entre si, o que torna muito enxuto quando você quer fazer algo simples e não precisa da estrutura completa. O Pount possui suporte à replicação, MD5 e merge, mas isso não foi tão interessante quanto a forma que se escreve com o PountDB. E aqui ele vai ter um exemplo, né, que foi tirado do site oficial do PountDB, que é como você utiliza a aplicação. Basicamente, você faz uma instância do seu banco de dados, né, aqui passando o nome para ele, e a partir daí você já consegue fazer queries, né? Já consegue injetar dados lá dentro. E aqui você fica escutando eventos, né? No caso aqui o evento de change nesse banco de dados específico aqui. Depois tem um comando para você replicar para o banco que tiver hospedado em algum cloud, né? Algum cloud provider. Se isso te lembra o Prisma, fique tranquilo que me lembra também. O Prisma é um ORM do Node, que é bem parecido. E realmente aqui no exemplo é uma coisa muito parecida, mas eu acho que a sintaxe do Pount ainda é mais simples. Se colocar um ao lado do outro, nem parece ter diferença. Concluindo, vou deixar o post que me fez pesquisar sobre Pount aqui embaixo. Bom, o site do PountDB tá com um problema de SSL, mas aqui a gente pode ver algumas coisas legais. Ele é cross-platform, então ele funciona em todos os browsers praticamente e no Node. Ele é muito leve, 46 KB gzipado. Isso aqui realmente para internet é muito leve. Geralmente alguns pacotes hoje do React é 200k, 1 MB, 2 MB. Já vi bundle de 3 MB no React, né? Easy to learn, que é fácil de ler, como o exemplo que a gente viu, é muito fácil, e é open source, que é o melhor de tudo, né? Aqui na API ele tem um tutorialzinho bem da hora, dá pra ver bastante coisa, e eu acho que é uma aplicação que talvez dê pra gente fazer algum projeto aqui no canal utilizando. Se vocês acham que isso seria interessante, comenta aí embaixo. Esse foi o artigo, né? Eu achei interessante trazer, porque geralmente quando a gente vê artigo na internet sobre NoSQL, as pessoas falando como um banco que é feito para um propósito é utilizado para outro propósito que não faz sentido, e às vezes é mostrando por que você não deve fazer isso. Esse aqui eu achei legal porque é uma tecnologia diferente, e caso vocês achem
acha interessante, dá para fazer um projeto com isso aqui. Talvez fazer um cliente para Lua, caso não exista, né? Como apesar de rodar em JavaScript, dá para fazer um cliente sim. Talvez eu coloque uma camada ali no Node para poder transformar isso num servidor web e chamar com Lua através do HTTP. Seria um projeto interessante. Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Eu acabei de habilitar os membros do canal, então se você gosta dos vídeos aqui, quer ajudar a financiar o canal, se inscreve lá nos membros, vai ter bastante conteúdo exclusivo para membros. Inclusive eu acredito que já deve ter um ou outro conteúdo lá. Se não tiver, tá chegando. E deixa seu like caso você não seja inscrito, e eu vou deixar um vídeo desse lado aqui para você assistir quando externar. Caso tenha um vídeo de membro, eu vou deixar em cima dele.